Graças a Deus. Meus irmãos, nós ouviremos agora a pública pregação da Palavra de Deus, e eu convido os irmãos que abram, por favor, na terceira epístola de João. Versos 1 a 8, terceira epístola de João, versos 1 a 8. Lerei, assim nos diz o Senhor. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Porque fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho da tua verdade, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procede fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. E isto faz mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram. Nada receberam dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Senhor Deus, nós já salmodiamos, damos hinos, oramos, contribuímos e agora ouviremos a Tua palavra, Senhor. Não será a palavra do reverendo Anderson, não será a palavra desse conselho, será a palavra do Senhor. Portanto, enche o nosso coração de temor e também de alegria por esse grande privilégio de ouvir a pregação da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito opere em nós, para que sejamos capazes de não só ouvir, mas entender, praticar, amar a Tua palavra. Ó Deus, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na primeira epístola, o apóstolo João escreve para combater falsas doutrinas, especialmente tendências gnósticas. Na segunda epístola, ele adverte contra receber e apoiar falsos mestres que negavam a encarnação de Cristo. Agora, nessa terceira epístola, a menor carta do Novo Testamento, embora seja breve, não é menor em profundidade espiritual. Nela, aqui, meus irmãos, nela não encontramos grandes tratados doutrinários, como, por exemplo, em Romanos, nem combates explícitos contra heresias, como na primeira epístola de João. Em vez disso, encontramos algo igualmente precioso, a verdade vivida na prática da igreja. Aqui o apóstolo João trata de três personagens: Gaio, um exemplo positivo, que andava na verdade e cooperava com a missão; Demétrio, um bom testemunho confirmado. O apóstolo João escreve a um homem chamado Gaio, um homem comum, um membro da igreja, não um apóstolo, não um presbítero famoso, um cristão fiel, um homem de Deus. E isso, meus irmãos, já nos ensina algo. A verdadeira grandeza no reino de Deus não está na visibilidade, mas na fidelidade ao Senhor. O que o apóstolo João celebra nesta carta não é talento,
não é influência, não é prosperidade material, mas sim uma alma próspera na verdade, uma vida que anda na verdade e um coração que coopera na verdade. Meus irmãos, imagine um farol à beira-mar. O farol não navega pelos mares, não conduz os navios diretamente, nem transportam mercadorias. Contudo, sua luz firme e constante orienta os navegadores na escuridão e evita que muitos navios se percam ou se choquem contra as rochas. Assim, embora o farol permaneça em seu lugar fixo, ele coopera para que muitas viagens sejam concluídas com segurança. Da mesma forma, em 3 João 1:8, que nós lemos, vemos que a verdade da graça de Deus forma cristãos que não apenas andam fielmente nela, mas também cooperam com a obra do Evangelho. Alguns vão como missionários itinerantes, como mencionados aqui por João, outros permanecem como Gaio, oferecendo hospitalidade e sustento, mas todos participam da mesma obra. Assim, quem sustenta, encoraja, envia, também se torna um cooperador da verdade. Portanto, a pergunta que o texto nos faz é simples e profunda. A verdade do Evangelho encontra-se apenas em nossos lábios ou está moldando a nossa vida? Portanto, meus irmãos, eu quero pregar nesta manhã à luz da seguinte proposição: a graça da verdade forma cristãos fiéis e cooperadores. Sim, a graça da verdade forma cristãos fiéis e cooperadores. Nós veremos os versos 1-2, João falando sobre saúde espiritual, a saúde espiritual daqueles que vivem na verdade. Os versos 3-4, nós encontraremos a alegria pastoral, a alegria apostólica diante daqueles que andam na verdade. E finalmente, nos versos 5-8, a cooperação prática com a verdade na missão. A primeira coisa que nós vemos aqui é a saúde espiritual daqueles que vivem na verdade. Meus irmãos, vejam que interessante. O apóstolo João, ele não se apresenta como... Melhor, o apóstolo João, ele se apresenta aqui como o presbítero. Notem que ele não reivindica para si o título apostólico. Ele escreve como pastor, o presbítero. Diferente de muitos líderes de nossos dias, que ostentam diversos títulos, como, por exemplo, apóstolos, paipóstolos, patriarcas, ungidos. O apóstolo João, ele se apresenta simplesmente como o presbítero. Simplesmente assim. Além disso, o apóstolo João, me chama a atenção que o apóstolo João, em nenhum momento, ele não escondia o seu amor e admiração por Gaio. Notem que, por 4 vezes, ele o chama de amado. Ele faz isso no verso 1, no verso 2, 5 e 11. O amor do apóstolo João por Gaio não era um amor fingido, não era um amor de aparências, de cera. Era um amor firmado na verdade. Ele diz ao presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Pela graça de Deus, meus irmãos, Gaio era um cristão próspero na verdade. Isto é, ele tinha uma vida espiritual saudável. Não é sem razão que o apóstolo João diz, verso 2, amado, acima de tudo, além de te amar na verdade, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu não só faço votos, sua prosperidade, sua saúde, mas me admira como é próspera a tua alma. Meus irmãos, lamentavelmente esse versículo muitas das vezes é distorcido por falsas teologias, principalmente por aqueles que pregam a satânica teologia da prosperidade.
Mas observem, irmãos, o apóstolo João não promete aqui prosperidade material. Pelo contrário, ele reconhece uma prosperidade já existente na vida de Gaio, que é a prosperidade da alma. Da alma. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Meus irmãos, a prosperidade de alma é fruto da justificação pela fé. Trata-se de um ato judicial de Deus, do fórum, do tribunal, o qual ele declara justo o pecador exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, com base em Cristo, não por obras, não por mérito. Essa é a verdadeira prosperidade da alma, a justificação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 1, ele disse: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A obra da justificação, esse é um ato forense, legal. Nossos pecados são imputados a Cristo, e a justiça dele imputada a nós. Isso é verdadeira prosperidade. A prosperidade da alma é fruto dessa justificação pela fé. E saber, meus irmãos, que nossos pecados foram perdoados, que você foi reconciliado com Deus, e que não há condenação para os que estão em Cristo, isso deve encher o nosso coração constantemente, diariamente, de alegria. Gaio era espiritualmente saudável, não perfeito. A igreja ainda não foi glorificada. Ele era alguém firmado na verdade, não em seus pressupostos, não em aquilo que ele acreditava, mas na verdade. Não nos esqueçamos, irmãos, a verdadeira vida é a vida em comunhão com Deus. Essa é a verdadeira vida. Como disse certa vez o reformador João Calvino, o homem só encontra descanso quando conhece a Deus e a si mesmo à luz da graça. A alma próspera, a alma saudável, é aquela que a palavra de Deus permanece. É aquela alma que persevera na fé, mesmo diante das provações, e que progride em santificação. Então, notem, o apóstolo João mostra a saúde espiritual dos que vivem na verdade. O que é verdadeira prosperidade é da alma, ter uma alma saudável. Meu irmão, minha irmã, primeira coisa, não meça a sua vida, diante disso, não meça a sua vida pela conta bancária. Acaba. Você lembra da pandemia? Quantas pessoas que cometeram o autoextermínio por perderem tudo? Não meça a sua vida pela saúde, também acaba. Pela beleza, pela estética, tudo se vai. Não meça a sua vida pela sua intelectualidade ou pelos seus diplomas, mas sim pela saúde da sua alma. Eu te pergunto, você tem paz com Deus? Você crê de fato e de verdade que foi perdoado? Você ama a verdade? Você tem prazer na verdade que é a palavra de Deus? Você se entristece pelo pecado quando peca contra o Senhor? Você deseja crescer em santidade? Essa é a verdadeira prosperidade da alma. Não é pecado, meus irmãos, orar por prosperidade financeira ou por saúde física. Contudo, devemos tomar muito cuidado para não incorrermos nos mesmos erros propagados pelos falsos teólogos da chamada teologia da prosperidade.
Por quê? Porque, segundo esses falsos mestres, alguém com muitos bens materiais e boa saúde física é necessariamente uma pessoa abençoada. E, portanto, se uma pessoa não tem bens materiais ou não possui boa saúde, é porque não é próspera espiritualmente. Mas sabemos que isso não se fundamenta nas Escrituras, não é verdade. O que dizer, então, de nossos irmãos que sofrem? O que dizer de irmãos nossos que talvez estejam nesse mundo? Eu conheço irmãos nossos que estão nesse momento enfermos, sofrendo terríveis dores. Significa que Deus os abandonou? Não. Não. Então não meça a sua vida por essas coisas. A verdadeira prosperidade é da alma. É amar a palavra de Deus. É desejar a palavra de Deus. É rogar a Deus todos os dias que lhe dê graça, me dê graça para submeter e amar os seus santos mandamentos. Essa é a verdadeira prosperidade da alma. Porque tudo passa. Tudo passa. Outra coisa. O que você tem feito para ter saúde espiritual? A sua alma é próspera? Irmãos, exercitar-se na piedade não é uma opção para os servos de Deus, mas sim é um dever e também um privilégio. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, em 1 Timóteo 4,7, ele disse para aquele jovem pastor: exercita-te pessoalmente na piedade. Também vale para nós, para todos nós. Ter saúde espiritual significa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 3, 18a, Pedro diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te pergunto, meu irmão, você deseja ardentemente a palavra de Deus? Você deseja ardentemente a palavra de Deus? Você precisa, eu preciso desejar constantemente a palavra de Deus. É isso também que nos instrui a palavra, as Escrituras, em 1 Pedro 2,2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Você já viu um menino quando quer mamar, quer leite? Ele não quer saber se o boleto está pago, ele não quer saber se a água está subindo, está descendo. Quando o menino quer alimentar, quem é pai, mãe, sabe como é que é. Então, o apóstolo Pedro está dizendo aqui em 1 Pedro 2,2 que nós devemos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Não é mais ou menos, não é algo esporádico, é ardentemente desejar a palavra de Deus. Outra coisa, você tem levado a sério os meios de graça? Você tem levado a sério a palavra de Deus pregada e lida? Os sacramentos e a oração? E talvez você se pergunte, e talvez alguém se pergunte: por que eu deveria levar a sério os meios de graça, pastor? Falam tanto de meios de graça, meios de graça, meios de graça, por que eu deveria levar a sério os meios de graça? Meus irmãos, a fé salvífica, a fé genuína, é produzida pelo quê? Pelo entretenimento? Por trabalhos sociais? Não. Ela é produzida ordinariamente pelo ministério da palavra. É o que lemos em Romanos 10,17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É Deus, meus irmãos, que cria fé no coração do pecador por meio da proclamação fiel do Evangelho de Cristo. Sem pregação, sem sã doutrina, não há fé salvadora, não há fé bíblica, não há. Você tem levado a sério os meios de graça,
como vocês são privilegiados. Como Deus tem abençoado nossa igreja. Pense só, que bênção. 2 cultos, 2 pregações, salmos. E ainda a cereja do bolo, uma escola dominical. Que bênção. Eu queria que muitos de nossos irmãos entendessem que o fato de termos 2 cultos, às vezes, termos 2 cultos, não é para você ter a opção de um ou outro, não, meus irmãos, entenda. É um privilégio de você participar de todos. Que bênção! Houve 2 pregações no domingo, escola dominical. Que maravilha! Que bênção, que graça! Você tem levado a sério isso? Esse grande privilégio? Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com o apóstolo João é a saúde espiritual de quem vive na verdade. Nós aprendemos o que é verdadeira saúde espiritual, que é da alma. E agora nós vemos a alegria pastoral diante dos que andam na verdade. O apóstolo João demonstra sua grande alegria. Meus irmãos, aqui está o centro do texto. Andar na verdade. Andar na palavra de Deus. Então trata-se de um estilo contínuo e não esporádico. Evidentemente, meus irmãos, que não se trata de perfeição absoluta, repito, ainda não fomos glorificados. Todavia, aqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo não vivem e não devem viver mais segundo o padrão do mundo. Eles lutam contra o pecado, eles desejam obedecer, e Gaio não era apenas alguém que cria na verdade, ele vivia de modo coerente com ela. Então o apóstolo João soube, por meio de alguns irmãos, chegou essa informação ao apóstolo João, que Gaio andava na verdade. Chegou ao conhecimento do apóstolo João a reputação de Gaio, a reputação espiritual. A reputação espiritual de Gaio era bem conhecida. Ele dava bom testemunho. Olha o que diz o verso 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Irmãos, olha que interessante. O que deixou o apóstolo João sobremodo alegre? O que deixou o apóstolo João extremamente feliz? Saber que Gaio estava bem de saúde? Que estava prosperando financeiramente? Que havia constituído uma família? Não. Sua maior alegria era vê-lo andando na verdade e dando bom testemunho. Era saber que seus filhos espirituais iam bem. Essa era a maior alegria do apóstolo João. Olha o verso 4. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Essa era a alegria do apóstolo João. Saber que Gaio, que aqueles irmãos, que seus filhos, esse trato pastoral com a igreja, andavam na verdade. Essa é a maior alegria dele. Irmãos, saibam de uma coisa. A maior alegria pastoral é ver santidade crescente. Isto é, ver os crentes se esforçando para andar na verdade. É o que enche o coração, o que encheu o coração do apóstolo João de alegria e o que enche o coração de qualquer pastor, qualquer presbítero de alegria. Ver os irmãos crescendo, progredindo. É muito bom. Quando você vê ali o irmão, eu posso citar, não há nenhum problema, há uma irmã em nossa congregação em Bocaíba, a irmã Nayara, e ela chegou na época do reverendo Felipe. Chegou, entrou na igreja e permaneceu. E avançou, e cresce, aprende, amadurece. E você olha, e às vezes pequenas mudanças
te enche o seu coração de alegria. Você chega, por exemplo, na congregação de Bocaiúva, tem um irmão chamado Ângelo, conhecido também como Seu Tuca. Dificuldades de saúde, falta nada. Aí quando ele chega, fala assim, como o senhor está, irmão Tuca? Ele, pastor, graças, como é que ele fala? Graças a Deus, estou com dor na perna, graças a Deus, estou sentindo isso, graças a Deus, não falta nada. Aí você ouve isso, o coração enche de alegria. A maior alegria pastoral é ver santidade crescente, isto é, ver os crentes se esforçando para andar na verdade. Nada alegra mais um coração de um verdadeiro pastor do que contemplar isso. O falso pastor quer recurso. O falso pastor quer ver os cofres cheios, independente de doutrina. O verdadeiro pastor, ele se alegra em contemplar os irmãos progredindo no conhecimento da verdade e em santidade. A verdadeira prosperidade é andar na verdade. Irmãos, de que adianta possuir bens materiais, fama, sucesso profissional, reconhecimento, se a verdade é muitas das vezes sacrificada? Se diariamente a verdade é sacrificada? Eu te pergunto, você tem andado na verdade? Eu não estou perguntando se você tem conhecimento. O ímpio também tem conhecimento. Tiago vai dizer que os demônios creem e tremem. O que eu estou te perguntando é se você anda na verdade, se toda doutrina, se toda teologia, toda informação adquirida nos cultos, na classe de catecúmeno, na escola dominical, tem descido para o seu coração e influenciado o seu casamento, a criação dos seus filhos, a forma como você lida com o dinheiro, o seu coração. É isso que eu estou perguntando. Você anda na verdade? Você tem se comportado como um verdadeiro crente em Cristo Jesus? Sua vida confirma a sua profissão de fé? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. A maior alegria pastoral é ver santidade crescente. Os pais deveriam ter a mesma prioridade. Queridos pais, qual tem sido a vossa maior alegria em relação aos seus filhos? Saber que eles foram bem na prova do Enem? Que possuem as condições necessárias para alcançar uma excelente carreira profissional e estabilidade financeira? Onde estão os pais que desejam e se alegram em ver os seus filhos na presença do Senhor, em vê-los estudando a Bíblia individualmente e congregando com alegria, em vê-los vivendo piedosamente? Há um pastor batista chamado pastor Nelson Ávila. Ele escreveu um pequenino texto intitulado Quando seu filho não quer ir para a igreja. Ele disse, abre aspas aqui, a história que ele conta. Mãe, hoje não vou para a escola. Que conversa é essa? Deixe de lenga-lenga e vai logo para a escola, antes que chegue atrasado. Mãe, hoje não vou para a igreja. Está bem, meu filho. Não posso forçar você a ir. E ele diz, o que explica essas duas reações? Simples. Alguns pais sabem que a escola é importante para o futuro de seus filhos, mas acredita que a igreja, embora seja uma boa opção, não é necessária. Esses pais estão cegos para a eternidade e com os corações capturados pela mentalidade consumista e secular de nossos dias, ainda que se considerem cristãos. A maior preocupação deles é ver os filhos com dinheiro no bolso, não com Cristo no coração. Esse é o seu caso? Você se preocupa com a prosperidade da alma de seu filho? Você se preocupa? Quando apresentamos nossos filhos, ainda a título de aplicação, quando não apresentamos nossos filhos para o batismo, eu apresentei os meus, vocês também, ninguém colocou arma na nossa cabeça. O ministro legalmente ordenado nos fez as seguintes perguntas, os quais respondemos positivamente.
Prometeis que se o Senhor Deus for servido e conservar a vida deste vosso filho até a idade da razão, a vez de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura, a gente enche o peito? Sim. Prometei ensinar-lhes a ler, para que venham a ler por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe de vós mesmos de bons exemplos de piedade e religião, esforçar-vos por todos os meios designados por Deus para criá-los na disciplina e correção do Senhor. E nós dizemos, sim. Prometeis ler com ele a Bíblia, trazê-los à igreja com assiduidade, ensiná-los desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele. E nós dizemos, sim. É claro, meus irmãos, que nossos votos não são perfeitos. É a graça de Deus em nós. É a graça de Deus. Não estou falando de perfeccionismo. Não estou falando de pai perfeito. Não. Pais, não abram mão disso. Não desistam. Continuem investindo espiritualmente na vida de seus filhos. Deus é poderoso para alcançar o coração dos filhos que se desviaram ou que se estão desviando da verdade. Confie na graça de Deus. Deus é poderoso para tirar o coração de pedra e botar um coração de carne. Não vamos subestimar a ação do Espírito e o poder da palavra de Deus. Se lembre dos votos que vocês fizeram, que eu fiz. Preocupe-se com a eternidade do seu filho. E muito cuidado também, porque é muito comum pais ensinarem nada mais, nada menos que moralidade, bom comportamento. É importante os nossos filhos terem um bom comportamento? Sim. Mas muito mais importante é eles serem convertidos. De que adianta um filho ter um bom comportamento, ser muito educado, ser polido e ir para o inferno? Os nossos filhos precisam ouvir o Evangelho, a graça de Deus que transforma vidas. É isso que nossos filhos precisam ouvir. Então, o que nós vimos aqui, primeiramente, foi a saúde espiritual de quem vive na verdade. Vamos explica o que é a verdadeira saúde espiritual. Depois ele demonstra a sua alegria pastoral diante dos que andam na verdade. Ele se alegra em ver os seus filhos progredirem em santidade e no conhecimento da verdade. E também nós vemos aqui a cooperação prática com a verdade na missão. Então eu creio que ficou claro para os irmãos que Gaio era um homem amado, próspero espiritualmente e que dava testemunho. Agora somos informados de que Gaio também era um hospitaleiro servo de Deus. Diz o verso 5: amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Ele era hospitaleiro. Olha, você cuida bem desses irmãos, mesmo eles sendo estrangeiros. Agora, olha que interessante. Em 2 João, verso 10, os irmãos podem conferir, na segunda epístola, o apóstolo João instruiu a igreja a não receber falsos mestres em sua casa. Ele diz, não recebam. Porém, aqui ele elogia Gaio, porque fazia do seu lar um ponto de apoio para os verdadeiros pregadores do Evangelho, mesmo sendo esses desconhecidos, estrangeiros. Não dá guarida a falsos mestres, mas receba esses irmãos, mesmo sendo estrangeiros, e você está fazendo isso. Ou seja, a casa de Gaio estava a serviço do reino de Deus. E esses missionários, quando foram ao encontro do apóstolo João, deram testemunho do amor de Gaio. Falaram da reputação de Gaio. Falaram do coração hospitaleiro de Gaio. Olha o verso 6a. Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Desse modo, meus irmãos, o apóstolo João encoraja Gaio a continuar hospedando os missionários de modo digno de Deus, isso é, honrando a Deus, imitando o seu caráter. Quando ele diz, bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus. Em outras palavras, farás bem
encaminhando-os ou tendo-os ajudado a seguir a viagem de modo digno de Deus. Gaio deveria receber os missionários, oferecer hospitalidade, suprir o que fosse necessário e ajudá-los a continuar a missão. Meus irmãos, Gaio não era apenas um servo de Deus, um hospitaleiro servo de Deus, mas também um sustentador da obra missionária. E a pergunta é, por que ele deveria encaminhar, apoiar, ajudar os missionários, aqueles missionários de modo digno de Deus? O texto responde, porque esses missionários, aqueles irmãos, se dedicavam suas vidas ao nome que está aí em letra maiúscula, isto é, ao nome de Cristo. Por eles levarem o nome de Cristo, eles deveriam ser bem tratados, recebidos, cuidados de modo digno de Deus. Olha o verso 7a. Pois por causa do nome que saíram. Eles saíram aos campos maduros por causa do nome, por causa de Cristo. E segundo o apóstolo João, aqueles missionários não eram sustentados pelos ímpios. Eles nada recebiam dos gentios, diz o apóstolo João, nada recebendo dos gentios. Eles não buscavam recurso entre os gentios. Eles dependiam da igreja. Eles dependiam do povo de Deus. O que o apóstolo João quer nos mostrar e nos mostra aqui, meus irmãos, é que a responsabilidade de sustentar e financiar a obra missionária pertence aos crentes e não aos ímpios. Uma vez com a minha esposa no trânsito ali em Parauapebas, no Pará, parei no semáforo e algumas jovenzinhas estavam pedindo dinheiro, elas estavam muito bem arrumadas, vestidas de forma decente e pedindo recursos. E eu perguntei para que era. E ela disse que era para a sua igreja fazer um congresso de jovens. Irmãos, isso é muito feio. Quem sustenta, mantém a obra de Deus, não devem ser os ímpios, é o povo de Deus. E João diz aqui, nada receberam dos gentios. Eles não receberam ajuda nenhuma dos gentios, dos ímpios, do povo de Deus. Aí ele diz o verso 8, portanto, devemos acolher esses irmãos. Para quê? Por que Gaio deveria acolher? E por que nós devemos acolher também? Ele responde no verso 8, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Meus irmãos, quando a igreja sustenta missionários e pastores fiéis, ela participa da obra de Deus e se torna cooperadores da verdade. É claro que há muitos falsos mestres por aí que abusam da bondade do povo. Nós sabemos disso, mas isso não é base para que não tenhamos um coração liberal, voluntarioso no contribuir. Quando a igreja sustenta missionários, pastores fiéis, ela participa da obra de Deus e se torna cooperadores da verdade. Meu irmão, eu te pergunto, você é um cristão que coopera com a verdade? Com o avanço do reino de Deus? Você ora por missionários? Contribui com alegria? Contribuir para você é uma alegria ou um peso? Se deslocar ao gasofilácio ou movimentar o seu dedo numa conta bancária para contribuir, te traz peso ou alegria? Você enxerga a igreja como instrumento, agência do reino de Deus? A grande maioria de vocês não podem se dedicar exclusivamente à pregação do evangelho, como fazem muitos pastores e missionários. Contudo, vocês podem ajudá-los, sustentando-os, apoiando-os, como fazia Gaio. Vocês já se perguntaram para onde vão os nossos dízimos e ofertas? É que eu falo
da nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu lembro que nós tivemos uma palestra uma vez no seminário e nós aprendemos da seguinte forma. Eles nos ensinaram, ali a comissão de finanças da IPB, uma comissão que estava ali, que 54% missões e evangelismo. Tudo que entra na IPB, 54% missões e evangelismo. 18% ensino teológico. 9% administração. 8% fundo de empréstimo, o qual nós já fomos beneficiados. 5% ação social. 2% educação secular e outras aplicações. 2% reserva técnica. 2% força de integração. Você entende que quando você contribui, nós contribuímos com o avanço do Evangelho, cooperamos com a verdade. Infelizmente, muitos cristãos de nossos dias gastam quantias absurdas com viagens e não há nada de ilícito em viajar, com a educação de seus filhos, com roupas, calçados, com animais de estimação, com fast food, com imóveis, com beleza, com veículos, com jogos e entretenimento. Mas fazem pouco pela obra de Deus. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, abra o seu lar, o seu bolso para ajudar no avanço do reino de Deus. A responsabilidade de sustentar e financiar a obra missionária é dos crentes e não dos ímpios. Que grande privilégio tem os membros da Igreja de Cristo. No entanto, muitos fazem pouco caso desse privilégio. Outra coisa, o povo de Deus deve ser um povo hospitaleiro. Você é dado à hospitalidade? A sua casa é bem-vinda? Você abre a sua casa para receber pessoas? Você é dado à hospitalidade? E nós, quando tratamos às vezes desse assunto, sempre ouvimos os seguintes argumentos. Minha casa é simples, minha casa... E nós, às vezes, esse coração caído, nós começamos a procurar subterfúgios para não sermos hospitaleiros. Porque eu não posso, minha casa está desarrumada, é porque faltou um ventilador. Irmãos, eu tenho um amigo, tem uma casa muito simples. Quando eu estava no seminário de Teresina, eu vim aqui para Montes Claros. Simples, você não tem ideia. Simples, muito simples. Fábio, vou ficar na sua casa. Falei o nome. Ele jogava o colchão lá na sala, onde cabe um, cabe todos, e a gente ficava lá com maior alegria. Você é dado à hospitalidade? Em Romanos 12, 13, lemos: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. O autor de Hebreus também nos exorta em Hebreus 13, 2: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Em 1 Pedro 4,9, Pedro diz: sede mutualmente hospitaleiros sem murmuração. Não é murmurar, não. Saiu de casa, comeu tudo a comida aqui de casa. Olha o tanto que gastou água de chuveiro. Olha a luz, acende, apaga. Sede mutualmente hospitaleiros sem murmuração. E um dos requisitos para alguém servir como presbítero na igreja, se você deseja ser presbítero, pastor, é ser hospitaleiro. 1 Timóteo 3,2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Se você não gosta de receber pessoas, se você não gosta de contato, o presbiterato não é para você. Não é para você. No site da Coalizão pelo Evangelho, os irmãos podem pesquisar em casa, você encontrará um texto intitulado, que eu achei muito interessante, Como Praticar a Hospitalidade Bíblica. E nele o autor oferece algumas sugestões práticas, que eu achei muito interessante. Ele disse: colete e arquive receitas simples e de baixo custo para sobremesas e refeições. Faça uma lista de pessoas que seriam encorajadas por meio de sua hospitalidade. Planeje convidar seus primeiros hóspedes em breve. Comece de forma simples. Convidar alguém para ir à sua casa depois do culto já é um grande começo.
Ore para que o nosso Deus hospitaleiro lhe dê alegria em demonstrar o seu caráter aos outros. Proponha-se a cultivar um coração biblicamente hospitaleiro que diga, sinceramente, volte sempre. Você é dado à hospitalidade? Gaio era, e recebia aqueles irmãos mesmo sendo estrangeiro. Pergunto a vocês ainda, sua alma está próspera na verdade? Sua vida anda na verdade? Você coopera com a verdade? Meus irmãos, que o Senhor Jesus, que Deus, por sua graça, nos ajude a viver, a cooperar com a verdade, não apenas de palavras, não apenas de língua, mas de verdade. Por fim, devemos nos lembrar de um ponto muito importante aqui. Gaio não é o herói da carta. Gaio não é o padrão por excelência. O Senhor Jesus o é. Ele é a verdade encarnada. Ele andou, sim, perfeitamente na verdade. Ele, sim, enviou seus discípulos e é Ele quem sustenta a sua igreja e nos dá o privilégio de participar. Toda saúde espiritual nasce de nossa união com Cristo. Sem Cristo, não há alma próspera. Você pode ser muito inteligente, extremamente intelectual, você pode ter muitas posses, muitos diplomas, não importa. Sem Cristo, não há alma próspera. Sem Cristo, o que nós encontramos é um filho, uma filha do diabo, um homem ou uma mulher morto em seus delitos e pecados, um filho da ira e nada mais. Sem Cristo, não há caminhada fiel. Sem Cristo não há verdadeira comunhão entre nós. Sem Cristo não há cooperação verdadeira. Mas unidos a Ele e por sua graça soberana, seremos cada vez mais moldados pela verdade. Por causa de Cristo. Ele é o homem perfeito. Ele é o rei, profeta e sacerdote por excelência. Ele é o padrão. Ele é o homem perfeito, o marido perfeito. É Ele. É para Ele que devemos olhar. Cristo. Sem Ele, nada faz ou fará sentido. A graça da verdade forma cristãos fiéis e cooperadores. Que Deus aplique essas verdades em nossos corações. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé?